Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise bem diferente. Vamos dar uma olhada num artigo científico que trata o Rancho Skinwalker, um dos lugares mais misteriosos do planeta. Não como uma lenda, mas como uma cena de crime. Uma cena que precisa ser resolvida com dados, com instrumentos e não com achismos. Então, vamos para o Rancho Skinwalker. Mas por um momento, vamos deixar o folclore de lado, tá? O nosso foco aqui não são as histórias, mas sim os dados. Dados estranhos, que foram medidos e verificados várias e várias vezes por equipamentos científicos. E que dados são esses? Bom, a lista é impressionante. A gente está falando de sinais de GPS que do nada pulam vários metros de distância dentro de uma área específica, uma bolha. Feixes de laser que simplesmente somem ou desviam no meio do ar, foguetes experimentais que saem da rota contra o vento, picos de radiação gama que aparecem sem explicação, até buracos invisíveis em forma de cone que só aparecem em escaneamentos LIDAR. Isso não é alguém contando uma história. São as máquinas registrando. A pergunta é, o que está acontecendo ali? Na ciência, é como numa investigação policial. Antes de pensar em teorias mirabolantes, a gente primeiro investiga os suspeitos de sempre. Será que a física que a gente conhece, a física do nosso dia a dia, consegue explicar esses fenômenos todos? O primeiro suspeito para explicar aquela bolha do GPS é um fenômeno super conhecido chamado de reflexão por múltiplos percursos. É bem simples, na verdade. O sinal do satélite bate num penhasco ali perto e esse eco chega no receptor GPS um pouquinho depois do sinal direto. Isso confunde o aparelho e gera um erro na localização. É uma explicação bem pé no chão. Então, a grande pergunta da investigação é essa. Será que esse fenômeno comum, esse eco de rádio, tem poder para criar uma anomalia tão grande e tão consistente quanto a que eles observam no rancho? E aqui vem a primeira pista importante. Os cientistas foram lá e fizeram as contas. E o resultado é que a reflexão naquele penhasco específico poderia sim gerar um erro de posicionamento de mais ou menos 6 metros. Isso é fundamental porque estabelece uma base. A física convencional pode causar erros significativos ali. Só que aí, o mistério fica mais complexo. Tá, a reflexão explica parte do problema do GPS. Mas e os lasers que somem? E a radiação gama? Essa explicação já não serve. E foi isso que levou os pesquisadores a pensar numa teoria mais ampla, uma coisa que pudesse, conectar todos esses pontos. E essa ideia é a tal da hipótese da lente de peso plasma pulsado, ou P3L. É um nome complicado, mas a teoria é fascinante. Ela diz que a própria rocha do rancho, quando é apertada por forças geológicas, funciona como um isqueiro gigante. Ela gera uma carga elétrica tão forte que ioniza o ar logo acima, criando uma lente invisível de plasma no céu. Vamos ver o passo a passo de como isso aconteceria. Primeiro, a rocha da meseta sofre algum tipo de estresse, de pressão. Segundo, como ela é rica em quartzo, essa pressão gera uma carga elétrica gigantesca. É um efeito conhecido como piezoeletricidade. Terceiro, essa carga toda sobe por pequenas rachaduras na rocha e ioniza o ar. E quarto, pronto, uma lente de plasma temporária se forma ali na atmosfera. E o que é genial nessa hipótese é que ela parece uma chave mestra, que abre várias portas ao mesmo tempo. A bolha de GPS, a lente de plasma estaria refletindo os sinais. Os lasers que somem, o plasma desviaria a luz. Os foguetes que saem da rota, o ar superaquecido pelo plasma criaria correntes de ar para cima. E os picos de radiação seriam gerados pelos campos elétricos absurdamente fortes. Uma teoria para explicar o pacote completo. Mas claro, uma teoria, por mais elegante que seja, não vale nada na ciência se não puder ser testada. Ela tem que ser, como a gente diz, falseável. Por isso, o artigo propõe uma série de experimentos muito inteligentes para colocar a hipótese P3L à prova. O primeiro experimento é brilhante pela simplicidade. Um pesquisador entraria na bolha com um aparelho que diminui a força do sinal de GPS. Se o erro de posição diminuir junto com o sinal, então provavelmente é só reflexão mesmo. Mas, se o erro continuar lá firme e forte mesmo com o sinal fraquinho, isso sugere que tem algo ativo acontecendo, algo como o plasma. Agora, como é que se mapeia uma coisa invisível? Com muita tecnologia. O plano é usar LIDAR, que é tipo um radar a laser, a partir do chão, e ao mesmo tempo um enxame de drones sincronizados voando por cima. Juntos, eles criariam um mapa 3D para a gente finalmente ver a forma e o comportamento dessa lente de plasma, se ela estiver mesmo lá. A teoria inteira depende da rocha ter as propriedades certas. Então, o terceiro experimento é ir direto na fonte. É fazer uma perícia geológica.
A ideia é coletar amostras da rocha da meseta e levar para o laboratório para ver se ela consegue mesmo gerar a quantidade de eletricidade que a teoria prevê. Esse talvez seja o teste mais direto e, sinceramente, o mais incrível. A ideia aqui é tentar ligar o fenômeno de propósito. Eles literalmente perfurariam a meseta para criar um estresse mecânico controlado e ficariam com todos os instrumentos ligados, observando. Se essa perfuração causar os picos de radiação, os sinais de rádio, bom, aí seria uma evidência muito, muito forte para a teoria P3L. Ok, mas e se todos esses testes falharem? E se a teoria da lente de plasma não se confirmar? O artigo também pensa nisso, o que é um sinal de boa ciência. E aí, a gente é forçado a olhar para ideias que estão, assim, na fronteira do que a gente conhece da física. Aqui o papo fica bem exótico. A gente entra em coisas como efeitos do vácuo quântico ou até modificações na teoria da gravidade de Einstein. Mas o ponto crucial é o seguinte. O artigo mostra que, para essas teorias explicarem o que é visto no rancho, elas precisariam de condições que não existem, tipo campos magnéticos bilhões de vezes mais fortes do que qualquer coisa na Terra. Os dados simplesmente não batem. Isso nos traz de volta para aquele princípio básico que guia toda essa investigação. Sabe, na ciência, alegações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. Ninguém está descartando nada, mas o padrão de prova tem que ser muito alto. O objetivo não é acreditar, é testar. E para terminar, o artigo nos deixa com uma pergunta simplesmente gigante. Se a hipótese P3L estiver certa, será que o Rancho Skinwalker é um lugar único no mundo? Ou será que a gente acabou de descobrir um tipo totalmente novo de fenômeno geofísico que pode estar acontecendo em vários outros lugares do planeta, só que ninguém nunca notou? A resposta para isso pode mudar completamente o que a gente entende sobre o nosso próprio planeta.